Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor que está em Evangelho de João, capítulo de número 15. Uma noite bastante quente, até lá fora, né? Está bastante quente. Eu prometo aos irmãos que eu vou terminar bem no horário culto, para que os irmãos possam retornar para descanso e para mais uma semana aí de labuta, né? Em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo de número 15, e o versículo de número 16. João, capítulo de número 15, e o versículo de número 16. Eu acredito que todos têm a palavra, mas caso alguém não tenha, está aí no telão para que os irmãos acompanhem. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei. Guarde essa palavra, em algumas versões está escrito: eu os enviei, para que vades e deis fruto, e que o fruto de vocês permaneça. Vamos ler novamente o texto sagrado. João capítulo 15, verso de número 16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei, para que vão e deem fruto, e que o fruto de vocês permaneça, a fim de tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Amém. Podeis tomar assento. Graças a Deus. Meus irmãos, eu louvo a Deus pela igreja de Várzea Paulista, pelo ministério de Várzea Paulista, a qual nós servimos ao Senhor, fazemos a obra de Deus, e essa igreja a qual o Senhor nos chamou a cada um de nós, ela tem tido liderança que tem uma visão missionária. Essa igreja ela tem feito missões para os irmãos que às vezes a informação não chega. A igreja de Várzea Paulista, o investimento de missões que ela faz missões mais que alguns estados brasileiros, só a cidade de Várzea Paulista, para os irmãos terem uma noção do quanto o trabalho de Várzea Paulista é sério, do quanto o trabalho de Várzea Paulista tem enfrentado perseguição, tem enfrentado comentários de pessoas que não conhecem a obra missionária, desconhece a obra missionária. Geralmente uma crítica, ela vem de um coração que é fechado em relação à obra missionária. Toda crítica que ela não é construtiva, se é que tem uma crítica construtiva, ela parte de um coração, de uma intenção, de uma visão que não tem na sua amplitude o que significa servir a Deus numa igreja que tem um coração missionário. E volto a dizer, eu louvo a Deus porque essa igreja ela tem feito missões como ninguém. É claro, irmãos, é óbvio, aonde está o ser humano tem erro. Por mais que uma igreja, uma denominação, ela faça missões, ela vai deixar falhas, ela não é perfeita. Toda igreja, toda família tem um sistema. Por exemplo, na minha casa eu tenho um sistema
junto com a minha esposa, de gerir a minha casa. Na sua casa você tem um sistema, o seu sistema é diferente do meu. Não é que é melhor, não é que é pior, é que cada igreja, cada família, cada pessoa tem o seu sistema. Mas o interessante é que, voltando para o cenário de missões, é que nós continuamos fazendo missões. Eu sei que eu enfrento isso, vocês enfrentam isso. Se não bastasse, às vezes, alguns comentários maldosos, o próprio inimigo trabalha na nossa mente, trabalha no nosso coração, para que a gente, de alguma forma, a gente não se envolva com missões. E quando nós falamos de missões, nós não falamos apenas de valores, até porque não dá para se falar em missão se não falar de valores. Não tem como, não tem jeito, não existe. Isso é uma utopia, alguém achar que uma igreja ela pode fazer missões sem a questão financeira. Então nós enfrentamos não só da parte, das vezes, de quem está ao nosso lado, que não tem a mesma visão missionária que você, o mesmo coração missionário com você. O próprio inimigo semeia isso na nossa mente, no nosso coração. Ele não sabe o que a gente pensa, mas pelas nossas atitudes, pelas nossas maneiras, o inimigo ele vai entendendo, ele vai minando e tem minado muitos corações em relação à obra missionária. Mas eu volto a dizer, eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus, porque nós servimos a Deus numa igreja que faz missões. Uma igreja que erra, com certeza erra, todas elas erram, mas uma igreja que não tem medido esforços para fazer missões. Consequentemente, a congregação aqui do Felicidade, vocês têm sido bênção. Vocês têm sido, juntamente com a equipe de missões, um dos trabalhos mais lindos do campo e do setor. Então fica aí a nossa gratidão, uma palavra de esperança, de incentivo para vocês. Então fica difícil para nós falar sobre missões. Fica difícil para nós abordar um tema que os irmãos já conhecem. Até porque quando se fala de missões em alguma igreja, a frequência ela diminui, parece que é automático. Lembra que nós comentamos no início da nossa prédica que às vezes o inimigo ele trabalha na nossa mente, no nosso coração, e ele vai nos enfraquecendo com relação à obra missionária. Paulo, vendo tudo isso, não só esse cenário, mas outros cenários também, ele vai dizer como invocarão daqueles em que não ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados. Então os nossos missionários, ele enfrenta toda sorte de dificuldade no campo missionário. Vocês que são conhecedores, eu não vou aqui fazer menção disso, mas uma das estratégias que o inimigo mais usa, não é só no campo missionário, porque das vezes ele não consegue enfraquecer o missionário no campo, ele não consegue enfraquecer o propósito do missionário no campo, mas o missionário precisa comer, o missionário ele precisa ser o provedor da sua família. Então quando essa oferta não chega, quando essa oração não chega, não é porque o missionário não quer, não é porque o missionário não tem a fé, é que o missionário ele precisa comer. Então o inimigo, sabendo disso, ele vai trabalhar no seu coração, no meu coração. Financeiro, o missionário ele tem de voltar para a sua terra. Isso tem acontecido com vários exemplos. Não é o exemplo de Várzea Paulista. Nosso pastor tem honrado esse trabalho. Nossos missionários têm sido muito bem cuidados, porque a igreja de Várzea Paulista é uma igreja sadia, é uma igreja que entende o que é missões. Colocado isto, irmãos, para vocês, levando em conta que nós temos muitas pessoas novas chegando na igreja, até novos convertidos, eu disse para vocês que às vezes fica difícil falar do tema, não ser repetitivo, porque isso é todos os domingos que nós falamos sobre missões. Pastor, o senhor vai falar sobre dinheiro? Não.
Dinheiro aqui é o menos importante. É importante, é claro que é importante, acabamos de falar nisso, mas dentro de um contexto bíblico, dentro de um contexto teológico, nós vamos ver que missões, valores dentro da obra missionária é importante, mas praticamente, se o objetivo do conhecimento, se o objetivo desse propósito que Deus colocou no nosso coração, de ser uma igreja missionária, ou seja, se eu, Celso, não entender a minha posição dentro desse propósito, se você não entender, se a igreja não entender qual é a nossa posição dentro desse propósito divino, nós não vamos conseguir fazer missões por muito tempo. Nós vamos começar, nós vamos desanimar. É que nem aquelas pessoas que começam aquele regime sempre na segunda-feira, aquele regime feito na base da emoção. Quando vem a fome, quando vem a Coca-Cola na frente, quando vem uma mesa farta, lá se vai o propósito, porque o propósito não partiu daqui, o propósito partiu apenas daqui. É por isso que às vezes nós não fazemos missões, porque missões ela não deve ser sentimento, missões é um ato de fé. Nós não precisamos sentir para fazer missões, nós precisamos entender a palavra para fazer missões. Não se faz missões com sentimento. Com sentimento você começa, eu começo, mas vindo as dificuldades a gente abandona a faculdade, a gente abandona curso, a gente abandona ministério, a gente abandona a família, pessoas abandonam a família porque apenas está no âmbito do sentimento. Mas quando nós estamos no âmbito do raciocínio, que a gente entende dentro da palavra qual é a nossa posição, a coisa muda de figura. E é nesse contexto que eu quero conversar com vocês essa noite. Pode colocar novamente o texto de João para mim? Nós vamos trabalhar com uma palavra aí, eu vos designei. Pode dar mais um toquinho no texto. Isso. O que eu lhes ordeno é isto. Não, 16 ainda, por gentileza, João 15, 16. Esta palavra que eu quero compartilhar com vocês, essa palavra que eu quero chamar é o raciocínio de vocês. Se alguma vez vocês já pensaram, estudaram sobre esta palavra, observe que Jesus está dizendo, pelo contrário, eu designei vocês. Essa palavra significa, eu plantei vocês. Essa palavra significa, dependendo do contexto, eu dei uma missão para vocês. Jesus está dizendo, não foi vocês que me escolheram, dizendo aos discípulos, à igreja do início, mas nós somos a sequência, o fruto desta igreja. Eu escolhi vocês e dei uma missão para vocês. É sobre isso que nós vamos falar essa noite, sobre o desafio de se fazer missões. Por nós estamos absorvendo o evangelho muito raso, muito fraco, a gente faz missões, como nós colocamos no começo, apenas no campo das emoções. A gente só faz missões quando a gente quer. A gente só faz missões quando a gente acha que tem que fazer missões. A gente só faz missões, às vezes, quando o departamento de missões, ele grita, os pastores gritam, aí a gente envolve com missões. Esse é o nosso grande erro, não entender qual é a nossa função dentro do reino. O Senhor deu uma missão para você, o Senhor deu uma missão para mim.
Nós servimos a Deus numa igreja que trabalha com departamentos, isso é bom. A igreja cresceu muito aí, mas talvez aí esteja uma das grandes falhas nossa de departamentizar a obra missionária. Pastor, isso acontece? Pode ser que aconteceu. Pode ser que no seu coração obra missionária para você é o irmão Edinho e o irmão Zé Paulo. Você não tem nenhuma responsabilidade mais nenhuma. Talvez dentro do seu coração aí, evangelismo é só o pastor Vitor, é só o diácono Valmir e é só o cooperador Jorge. Eu não preciso participar, porque eu sou do grupo de louvor, porque eu toco na bateria da igreja, porque eu sou obreiro do Senhor, eu não sou do departamento de evangelismo. Você conhece alguém assim, que pensa assim? Se você conhece alguém que pensa assim, que entende dessa maneira, que ele não faz parte desta missão, com certeza o evangelho, o quinto evangelho, já contagiou esse coração. Ele já não consegue fazer missões tendo essa responsabilidade. Entender não que o pastor Fábio, o pastor Celso, não entender que o ministério, mas entender que Deus olhou para você e olhou para mim e te diz assim: olha, eu te dei uma missão. Você sente essa responsabilidade? Interessante. Então é nesse contexto que nós vamos trabalhar essa noite, sobre o grande desafio, talvez nem é de fazer missões, mas de convencer uma igreja, que não é o caso de vocês têm sido bênção, mas de convencer alguém que ele faz parte de uma missão. E ele não precisa gostar da missão, se apaixonar por missão, ele só precisa fazer missões. Pastor, isso não acontece. Dá uma olhada aí do seu lado. Lembra dos cultos de ceia? Tem o mesmo tempo de pessoas que tem? Nós temos as nossas irmãs que foram pro retiro. Mas as irmãs praticamente se encheriam ali. Só que hoje é culto missionário. Então não adianta eu chegar aqui, irmãos, contribua com missão. Irmãos, façam um voto com missões. Se eu não entender que eu faço parte desse projeto. Deus te chamou e me chamou para essa missão, de se ganhar almas, de se pregar o evangelho. Nós não temos essa opção, igreja. Se disseram para você que você tem essa opção, mentiram para você. Enganaram você, nós não temos essa opção. Pastor, então eu vou servir a Deus numa igreja que não faz missões. Você vai estar fugindo daquilo que Deus te chamou. Você vai estar fugindo daquilo que Deus te designou, me designou, que é dar frutos. É claro, irmãos, que o fruto de João 15 é muito amplo. Não se resume apenas a ganhar almas, mas fruto do Espírito. E falando de frutos aí é muito amplo. Se você fosse aprofundar sobre os frutos de João 15, é muito amplo, é muito vasto. Mas dentro de um conceito de missões, nós temos um objetivo muito grande. Lembra daquele louvor que nós temos na nossa harpa cristã? A gente canta, né? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Nada fiz e vão se os dias, como eu posso apresentar. E quantos vão chegar lá de mãos vazias, irmão? Quantos vão chegar? E nós não estamos falando num contexto de salvação, mas no contexto de galardão. Nós seremos julgados no tribunal de Cristo, guarda isso, pelas nossas ações, pensamentos, sentimentos e omissão.
E o mal que tivermos feito, diz Paulo, é a perca. É aquilo que era para você ter feito e você não fez. Aquilo que era para o pastor fazer e o pastor não fez. Por algum motivo eu não fiz. Por algum motivo você não fez. Por algum motivo alguém não fez, um regente, um músico, um presbítero, um pastor da igreja, por algum motivo ele não fez, por não entender que Deus diz: eu dei uma missão para vocês. E o interessante, irmãos, que missão virou uma palavra banalizada no nosso meio. Servimos a Deus onde? Assembleia de Deus de missão, e missão, e missão. Mas a missão, ela se acompanha de uma responsabilidade. Nós estamos falando na terça-feira, o louvor que cantaram aqui, eu encontrei o meu tesouro. Encontrar o tesouro, valorizar o tesouro, significa entender, aceitar e fazer essa missão. Caso contrário, eu não entendi o que é. O que é encontrar o tesouro? Você percebe que quando a gente mergulha, quando a gente sai da superfície da palavra e mergulha um pouco, a palavra nos confronta. Então Deus, Ele nos deu uma missão. Para você, o último irmãozinho lá do banco que não sabe orar, não sabe fazer, tem uma missão para ele. Aquele que fala bonito, tem uma missão para ele. Aquele que rege, tem uma missão. Aquele que prega, aquele que ensina, nós temos uma missão. E hoje nós vamos falar um pouco dessa missão, irmãos. Aquilo que eu digo para vocês, não adianta nada, eu vim aqui, irmão, você tem que ofertar, irmão, se você não entender o que é essa missão, o que é essa responsabilidade que está sobre os seus ombros, sobre o meu. Eu sempre costumo dizer, porque corta aí, corta aqui, ou seja, a conta vai chegar para você e vai chegar para mim. Não ri de mim não, que vai chegar para você também. Na hora certa, no momento certo, vai chegar a cartinha, eu não sabia. Sabia sim. Eu vos nomeei, vos designei, ou seja, eu dei uma missão para vocês. Objetivos dessa missão e conteúdo dessa missão. Olha a responsabilidade que está sobre os nossos ombros. Para vocês verem que evangelho não é brincadeira, irmão. Evangelho não é essa farofa que está na internet, não. Não é. Falta 10 minutos para começar o culto. Você não vê ninguém orando, não estou falando daqui. Porque aqui todo mundo ora, todo mundo chega, dobra o joelho, busca a presença de Deus, porque entende o que é missão. Entende o que é responsabilidade. Entende que o evangelho é sério. Mas você participa de algum trabalho aí, camarada, aqui ora nada. Falta 5 minutos para começar o culto, camarada pega o microfone e já sai, xalalabalala, pulando. Engana você? Sei que não te engana. Você é maduro. Você é madura, você conhece a palavra. Camarada não tem o temor e a responsabilidade de dobrar o joelho. 5 minutos. Aí eu pergunto, você vai parar para ouvir isso? Você vai dar o seu ouvido para ouvir isso? Você é inteligente. Bateu na sua casa lá, ou de casa, Casa Bahia, se não for Casa Bahia, você não conhece, você vai abrir? Claro que não, irmão. Camarada está pregando o evangelho farofa, por que você escuta? Objetivos dessa missão, guarda isso, se isso for relevante para você. Objetivos e conteúdo dessa missão que eu tenho. Esquece valor, tá? Vocês já ofertaram, tá? Glória a Deus, a oferta está ali, vai ser direcionada para a sede. Mas o que importa mesmo é a compreensão das Escrituras. É aquilo que Deus apresentou para você, para mim, como um projeto. Celso,
Me siga que o projeto é esse. Da mesma maneira ele falou com você, me siga que o projeto é esse. Qual é o projeto? Eu dei uma missão para vocês. Objetivo dessa missão, guarda isso, irmão. Qualquer coisa fora disso é encher linguiça. Qualquer coisa fora disso é enganar vocês. Qualquer coisa fora disso é farinha na panela. Objetivos da missão: anunciar o reino. Você tem pregado o reino? Você já começa a ter uma noção, biblicamente, se nós estamos com essa missão dentro do coração ou não. Objetivos dessa missão que Deus deu para você, para mim, para todos aqueles que receberam a Jesus: anunciar o reino de Deus. Qual foi a última vez que você ouviu mensagem dentro desse contexto? Estamos falando de obra missionária. Objetivos dessa missão: pregar o evangelho. O que é evangelho? É as boas novas. O que são boas novas? O advento de Cristo. Volto a dizer, o que você tem ouvido é sobre Cristo? É sobre o evangelho? Pastor, não é. Então para de ouvir. Para de ouvir. Feche os seus ouvidos para isso. Objetivos do reino, objetivos dessa missão: pregar o evangelho, anunciar o reino e anunciar o retorno desse rei. Percebe que as coisas vão tomando uma outra direção? Que evangelho genuíno é Cristo centralizado. Que evangelho genuíno é boas novas de salvação. Observe que obra missionária, ela não tem outro sentido, e aí está o nosso grande desafio, é levar Cristo às nações. Olha o peso disso. Para os mais novos da igreja, irmão, é meu jeito de pregar. Até eu não sei pregar de outra maneira. Já tenho pedido para Deus me mudar, mas é a maneira como Deus me usa. Mas eu não sei pregar outra coisa a não ser evangelho. Qual é o objetivo que Deus deu para você? Que Deus deu para mim? Anunciar o reino, pregar o evangelho e anunciar o retorno do rei. Eu estou pastoreando igreja. Amanhã depois posso não estar mais. Mas o meu ministério, ele tem que convergir em salvação de almas. Regentes, baterista, músico, porteiro, irmãs do círculo de oração. Se todo o trabalho que vocês fazem, que eu faço, não leva a Jesus às pessoas, erramos o alvo. Nós erramos a missão. Tudo que a gente fazer pregando, ensinando, regendo, nós devemos levar o evangelho, nós devemos levar Cristo às nações, às pessoas. Fora disso é errar o alvo. Não erre o alvo. Eu dei uma missão para você. Qual é essa missão? Anunciar o reino, pregar o evangelho e anunciar o retorno do rei. E pessoas brigam por causa de camiseta. Aí eu falo, está pregando o rei? Não está nada. Briga por causa de louvor. Briga por causa disso. Porque não pôs aquele, porque tirou aquele, e a gente, né? Enquanto as almas estão indo, morrendo, sendo degoladas, notícias toda hora na internet, matou pastor, matou missionário, a gente aqui. Ah, Deus, qual é o meu chamado? Você ouviu isso? Irmão, tenho orado a Deus para Deus falar o meu chamado. Seu chamado é fazer missões. É fazer que Cristo seja conhecido.
Seja através do louvor, do teu ministério, seja através da tua regência, seja através de músico. Irmãos, esse trabalho que a mídia está fazendo, ninguém vê. Vou fazer menção de novo. Poucos oram por esse trabalho, só que é um trabalho que está levando Jesus às pessoas que não conhecem. Esse deve ser o nosso objetivo maior. Você pode cantar bem, pregar bem, reger bem, e tem que fazer isso, mas se o objetivo final não for anunciar o reino, você errou a tua missão. Eu errei a minha missão. A Bíblia vai dizer em Romanos, porque dele, por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Sua pregação, minha pregação, sua regência, sua intercessão é para a glória do nome dele. Não é para te projetar. Não é. Camarada prega 2 mensagens, Deus usa, já empina o nariz. Que evangelho que você está pregando, fião? Que não te muda, que te deixa orgulhoso, orgulhosa. João vai dizer, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Quando a gente entender que essa é a nossa missão, irmão, a gente perdoa, a gente faz amizade, mesmo de quem não gosta da gente, se abraça. Quando você entende que missão, Deus te deu uma missão, irmão, você começa a ver as coisas com paixão, com alegria, você tem ânimo, você tem gozo de fazer as coisas, mas quando eu não entendo, tudo para você vai ser peso. Você não aguenta, eu não vejo a hora de sair do felicidade, porque está um desespero para mim. Você conhece alguém assim? Porque não entendeu o evangelho. E eu não posso pregar outra coisa para você, enganar você. Não se escandaliza não, tá? Se eu não pregar o evangelho para você, daqui a 20 anos, eu vou voltar aqui, se eu não falecer, ou daqui a 15 anos, lembra daquela música? É música, pastor, não é louvor não. Eu já não posso mais ficar aqui a esperar. Está ali no mesmo lugar, porque não entendeu que tem uma missão. Irmão, quando o crente entende o que é missão. Quando o crente entende o que é missão. Olha, quando o crente não entende o que é missão. Você precisa trazer, irmão, eu não sei o que aconteceu hoje, que hoje veio 2 adolescentes. Cadê os adolescentes? Cadê os pais dos adolescentes? Seus filhos vão para a escola. Seus filhos vão passar por professores que não temem a Deus, que joga filosofia, que machuca, que joga coisa que não presta nos adolescentes, nos jovens. Cadê os adolescentes? Aí depois não reclama, porque estão brincando com o evangelho. Evangelho é coisa séria. Depois que a vaca foi, campanha para Deus restaurar. Pula antes. Seja sacerdote antes. Não, eu vou levar minha família. Que evangelho é esse, senhor? A pessoa não tem coragem de lutar pelo filho, pelo esposo, pela família, porque não entende que sobre ela, ele tem uma missão. Se acha que o capiroto vai dizer, céu, você está cansado, filho. Trabalhou a semana inteira, não vou te tentar hoje não, tá? Vou te tentar não, saí, André, do vermelho, desculpa. Vou te tentar não, vou tentar o outro. Você acha? Ele vai vibrar. Não reclama, lembra que evangelho é raciocínio. Deus me trouxe aqui para fazer você pensar. Pular, pode pular, só que pula com consciência. Pula com o evangelho no coração. Pula sabendo que a responsabilidade está sobre você e sobre os ombros da sua família. Sentiu o peso da missão? Marcos 16, 13 e 15. E indo eles o anunciaram aos demais, mas também a esses 2 eles não deram crédito. Finalmente Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a integridade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto
Amém? Nós temos uma segunda opção. Você tem? Eu tenho. Ide por todo o mundo, olha a missão aí aparecendo de novo. E pregai o evangelho a toda criatura. Atos 1:8. Pastor, eu estou passando o dia no monte. Pastor, madrugada inteira de joelho. Parabéns, meu filho. Para quê? Para profetizar na igreja? Sapatear na igreja? É só para isso? Embora isso é importante, isso tem que ter, é só para isso que você quer poder? Pastor, a semana inteira jejuando, para quê? Estamos falando de missão, que está sobre você e sobre mim. Olha o propósito de receber poder, Atos 1:8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Olha para que serve o poder. Aqui não tem, irmão, mas eu passei em congregação. Pastor, não dá para a escola dominical, eu vou para o monte. Vai, meu filho, ora pela igreja. Ô, pastor, não dá que eu vou. Filho, vai. Fiquei 2 anos e 7 meses lá, nunca vi ele num evangelismo e nunca vi ele conversando com o irmão da missão ofertar 50 centavos para a missão. Eu digo, para que tanto poder assim? Para quê? Se o poder que é para ser testemunha, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aprofundando no texto, testemunha aqui significa Marte, está disposto a morrer. Lembra que Jesus fala, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Tomar a cruz é andar com o atestado de óbito aqui, ó, pronto para morrer. Se eu morrer, o atestado de óbito está aqui. Poder é para isso. Poder é para isso, gente. Para profetizar, deixa Deus te usar. Ah, se Deus levantasse mais profeta. Só que quando vai evangelizar, é meia dúzia. Aí eu pergunto, para que tanto poder? Executar a missão. Você percebe que a nossa compreensão de missão está meio ofuscada? Eu disse para vocês que fica difícil eu pregar para vocês sobre missões porque vocês conhecem. Eu não estou pregando algo aqui que vocês não sabem, muito pelo contrário, vocês sabem, mas só trazendo a memória que pode ser que alguém esteja com essa compreensão errada de missões. Então nós estamos falando sobre objetivos e o conteúdo dessa missão. Olha o conteúdo dessa missão, Lucas 2, versículo 9 e versículo de número 11. Veja se eu posso pregar o que eu quero. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não tenham medo, estou aqui para lhe trazer boas novas. Olha aí o que é boas novas. De grande alegria, que será para todo o povo, e que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Amém? Esse é o conteúdo que nós precisamos ouvir. Nesse culto de terça, nós fizemos 3 perguntas, repetimos ela na quinta-feira de novo, dentro desse contexto de tesouro, de missão. Primeira pergunta que nós deveríamos fazer e ser sincero, não sincero com o pastor, sincero com você mesmo, dentro do contexto de missão que Deus te deu, dentro do contexto de missão que Deus me deu, dessa responsabilidade, faça 3 perguntas e seja sincero para você mesmo. Primeira pergunta, que evangelho eu estou ouvindo? Que evangelho nós paramos para ouvir? A moeda mais cara não é a real, não é o dólar, é o tempo. Eu mandei uma mensagem hoje, né? Que não dá para reembolsar o tempo. Quem veio para a EBD hoje veio, quem não veio perdeu, já foi. Você pode recuperar domingo que vem, essa aqui você já perdeu. Essa consciência que nós temos que ter. Então, que evangelho você está ouvindo?
É o evangelho do reino. Anjo, tem boas novas? Tenho. E qual é as boas novas? Na cidade de Belém nasceu hoje o Salvador do mundo. Esse é o conteúdo do evangelho que nós precisamos pregar e ouvir. Que evangelho vocês estão ouvindo? Que evangelho você vai parar? Você vai jogar meia hora sua fora, 1 hora, 2 horas. Você vai ouvir um evangelho lá. Qual é o evangelho que você está ouvindo? Tem Cristo dentro? Não, pastor, mas é gostoso, o cara fala... Não, não é isso. É o conteúdo. Porque para Deus não importa. Pastor Celso grita, André grita, pastor Valmir é um pouco mais calmo, pastor Valmir é vaso, grita, pastor Luiz é mais calmo. Para Deus, né? Deus não está nem com isso, o Celso grita mais ou menos. Deus está preocupado com o conteúdo que eu estou entregando para vocês, que os pastores, na sua responsabilidade, vão entregar para vocês. Que evangelho nós estamos ouvindo? Irmão, se a gente tivesse coragem, se subir alguém aqui e não pregar o evangelho, nós deveríamos pegar a Bíblia e ir embora. Não aceita nada além do evangelho, Cristo centralizado. Então, primeira pergunta, que evangelho eu, Celso, estou ouvindo? Segunda pergunta, que evangelho eu gosto de ouvir? Lembra, Pedro, Isaías 30? Porque tem diferença. O evangelho que eu gosto de ouvir é o evangelho do reino? Cristo está dentro, é esse evangelho que você gosta de ouvir? Que fala da cruz de redenção? É o evangelho que João Batista pregou no capítulo 1, se eu não me engano, diz assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, e produzir frutos dignos de arrependimento. É esse evangelho que... Seja sincero, seja sincera, porque isso vai fazer a diferença lá na frente, filho. A minha preocupação não é vocês segunda-feira. A minha preocupação não é com vocês, Luzinete, amanhã no ciclo de oração. A minha preocupação que eu tenho com vocês daqui a 5, 6 anos, esses meninos na faculdade, lá no trabalho, vai aguentar a opressão? Vai aguentar a palavra chula? Vai aguentar a investida de Satanás? Vai aguentar aqueles professores dentro da faculdade que o camarada, ele tem uma narrativa que derrete a gente. A pessoa entra com uma fé, depois de 3 aulas, está negando Jesus. A minha preocupação é quem vai ensinar essa igreja daqui a 5, 10 anos. Essa é a minha preocupação como pastor. Estou preocupado daqui, o congresso, não, irmão. A minha preocupação é quem vai ensinar teu filho, que vai subir aqui em cima. A tua filha, quem vai subir aqui em cima, quem vai ensinar. Você zela por isso. Isso queima no seu coração, como se fosse uma missão que Deus tenha dado para vocês. Arde aí? Ou tanto faz? Ou sobe aqui? Se Deus se deu, se você viu, esse é um, mas não muda nada. Esse evangelho cada vez mais, menos pessoas na oração. Pastor Luiz hoje falou sobre família, Deus tomou ele. O inimigo entrando, destroçando família. Camarada bate sem dó. Os crentes não estão nem aí. 9h30, 10 horas, tranquilo, está tudo bem. Pastor Zé Wilton. Para quê? Agora, lá na frente, só que aí já foi, filho. Que evangelho eu gosto de ouvir? Segunda pergunta. A terceira pergunta: que evangelho eu preciso ouvir para entrar no céu? Tem diferença. O que eu estou ouvindo,
o que eu gosto de ouvir, o que eu preciso ouvir. Responda com sinceridade para você, não responde para mim. Em qual deles você está? Em qual deles eu estou? Anjo, qual é o conteúdo desse evangelho? Na cidade de Belém nasceu hoje o Salvador do mundo. Vamos trabalhar um pouco mais com essa doutrina? Olha o que Paulo fala em Gálatas 1, 8 e 9. No mesmo contexto de anjo. Mas, ainda que nós, ou mesmo o anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a você um evangelho diferente daquele que já recebemos, que esse seja anátema. Maldito. Volto na pergunta: que evangelho estamos ouvindo? Que evangelho nós gostamos de ouvir? E que evangelho nós precisamos de ouvir? Você prestou atenção que eu coloquei de propósito? Não é de propósito, mas é doutrina. No texto de Lucas, o anjo diz: tenho boas novas. Qual é a boas novas? Na cidade de Belém, sai de novo, André, desculpa. Na cidade de Belém, nasceu o anjo Salvador, nasceu hoje o Salvador do mundo. Paulo, ele vai na mesma linha. Paulo vai dizer, ó, se um anjo descer do céu, já pensou se um anjo descer aqui, irmão, pega fogo essa igreja. Estou vendo um anjo com a espada, irmão, pega fogo. Olha o anjo. Está aí, Lucinete, olha o anjo aí. Paulo fala, se um anjo descer na congregação do Felicidade. Irmão, o evangelho é coisa séria, irmão. Por bondade e misericórdia, evangelho é coisa séria. Se um anjo descer no Felicidade e pregar um outro evangelho, qual é o evangelho? Boas novas de salvação. O que eu faço com esse anjo, Paulo? Amaldiçoa. Agora, se imagina se vem um baixinho careca, mano. Vem pregar o evangelho. Se um anjo, Paulo manda, considera anátema. Imagina um comedor de feijão. Só porque sapateia, pula. Vai rolar você? Você vai deixar? Vai enrolar a tua família, você vai deixar? Conhecendo a palavra, você vai entregar na mão dele? Sapateou, ótimo, fica à vontade, vaso, mas dá conteúdo, dá evangelho, dá palavra. Essa é a missão da igreja, pregar o evangelho, anunciar o Salvador do mundo. Se descer um anjo, pregar outro, ou nós mesmos. Olha que Paulo chega ao cúmulo, irmão, da coisa séria. Se um anjo descer, pregar outro evangelho, ou se eu mesmo, ou qualquer um como diz o Zé Wildo, do colégio apostólico, vim pregar um outro evangelho, não receba. Que evangelho estamos ouvindo? Que evangelho gostamos de ouvir? E que evangelho nós precisamos ouvir? A urgência dessa missão. Não, o Edinho faz. O Zé Paulo faz. Precisa ir para o shopping. Não, nada contra, tá? Estamos falando de urgência. Aqui a questão não é pecado. A questão é entender a missão, conteúdo e propósito da missão e urgência da missão. Não, no congresso a gente ora. No congresso a gente faz campanha. Acabou o congresso, não tem mais campanha. Conhece alguém assim? Irmão, a urgência dessa obra é tremenda. Enquanto nós estamos aqui, eu ministrando, vocês ouvindo, muitos já perderam pescoço, família, esposo, filha. Nós ainda temos essa liberdade, guarda isso, tá? Nós ainda, vocês vão lembrar dessa palavra, nós ainda temos liberdade. Mas chegará um tempo que nós não teremos mais. Salmo de número 137. Junto aos rios de Babilônia, nós sentávamos e chorávamos. Salmo 137, lê lá.
Por que vocês estão chorando? 430 anos, Deus falando, Deus levantando o profeta. 430 anos Deus levantando alguém. 430 anos Deus levantando um maluco, dizendo: o caminho é esse, andai nele, se arrependei. Mas fecharam o ouvido e trancaram o coração para a palavra. E o povo queridinho de Jesus. A gente fala, não, mas nós estamos na dispensação da graça. É. Nabucodonosor, vem cá. Vai lá. Destrói tudo. 70 anos. Canta um hino para nós. Não dá. Por quê? Porque a gente lembra que a gente tinha segunda-feira que dá para vir por ciclo de oração, a gente não veio. Quantas EBD eu perdi podendo estar. Quanto ensaio eu decidi ficar. Eu achei que eu nunca ia perder essa liberdade. Quanto ciclo de oração era, quanto ensaio era para eu estar. Quanto trabalho era para eu estar morando do lado da igreja. Não dá para cantar. Porque a gente lembra de Sião, estava na nossa mão. Mas não era o evangelho que a gente precisava ouvir. Não era o evangelho que a gente queria ouvir. Canta, não dá para cantar, o coração está triste. João capítulo 4, 34 e 35, olha a urgência dessa obra. Jesus declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Já estava maduro o campo para a colheita, imagina agora. Lembra do louvor de novo? No celeste lá entrando, como irei ao Salvador. Quantas almas irei levando para o meu fiel Senhor. Mas por que eu não levei? Porque eu só cantei, pastor, quando eu queria. Eu só preguei, eu só regi quando eu queria, pastor. Eu só orava quando eu queria. Eu não estava preocupado com as almas. Eu não estava preocupado com alguém que precisava ouvir. A minha emoção ia na frente. Você conhece alguém assim? Eu tinha minhas prioridades, pastor. Para mim a obra de Deus não tinha urgência não. O Edinho já está fazendo. Às vezes a gente compra, né? A gente compra as coisinhas aqui, sai correndo. O espetinho, né, que eles fazem com tanto carinho. Eles vão embora aqui, 10h30, 11 horas, depois de limpar tudo. A gente já está dormindo, eles estão aqui. Só que a gente não vê. A maioria não vê. Mas terá um dia de prestação de conta, irmãos. Tá? Seu cartãozinho vai chegar, sua faturinha vai chegar, tá? A minha vai chegar. De todos nós vai chegar. Pode esperar que vai chegar. Provérbios 24:11, a urgência dessa obra. Liberte os que estão sendo levados para a morte, e salve os que cambaleam a serem levados para a matança. Percebe a urgência dessa responsabilidade? Como é o nome daquele pastor missionário do Promeca que foi para o Japão? Quem é de vocês aqui? Haroldo. Lembrei, André, do negócio vermelho aqui. 3 anos no Japão, irmão. Olha o que é entender a responsabilidade. Deus me nomeou para fazer a obra de Deus. Testemunho dele na igreja mãe. Deve estar gravado. 3 anos. Sabe aqueles radião que tem 2 farolzão do lado? Nem mais, né? Fita cassete no meio, você pá. Não tinha onde congregar, 3 anos se alimentando com uma fita cassete. Nunca se desviou, nunca enfraqueceu,
nunca trocou o evangelho por nada, mas ele guardava dentro do coração: Deus me trouxe aqui para uma grande obra. Deus me trouxe aqui para uma grande obra. Hoje você tem igreja, tem EBD, tem escola dominical, tem tudo perto da sua casa. Às vezes não é perto da sua casa, mas Deus colocou um carrão lá na garagem, coisa top, coisa linda. Mesmo assim você não vem. Eu encontrei o meu tesouro. Contou nada. Seja sincero, encontrou não. Encontrou não. Paixão queima. Paixão ninguém precisa levantar. Adolescente dobra o joelho e vai orar. Para de conversar dentro da igreja. Ninguém precisa pedir isso para você não. Quando tem paixão, quando você entende o que é obra missionária, você chega, dobra o joelho, irmão. É claro que vai ter, algumas vezes você vai ter que conversar, mas que isso não seja um estilo de vida. Olha que a Bíblia vai dizer em João capítulo 9, versículo de número 4, sobre a urgência dessa obra missionária. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Amém? A noite vem, o que é a noite? Quando não se dá para fazer. A noite, você tem várias aplicações. 70 anos de cativeiro foi a noite para a nação de Israel. Lembra da pastora Miriam? Quem estava aqui domingo? Ah, Deus, me tira aqui. A pastora Miriam é engraçada, né? Me tira daqui que eu vou fazer. Vai fazer nada. Leva logo, Jesus. Vai fazer nada. Ela não falou isso aí? Pastora Miriam, se a senhora for ouvir essa mensagem, tá? Que Deus te abençoe, Deus continue te usando a senhora. Está cheio de vida, cheio de saúde, você não faz. Faz resmungando. Faz nada. Pastor Geraldinho, quem conhece pastor Geraldinho? Aqui. Não são todos. Eu já dei esse testemunho aqui. Uma jovem cantava na igreja, caía fogo dentro da igreja. A gente fica rouco, pula, e não cai uma neve na igreja. Estou orando para que Deus melhore isso em mim. A jovem pegava o microfone lá, saudava a igreja e começava. Irmão, Deus tomava a igreja. Só que ela não entendeu a missão dela. Foi distanciando. E essas coisas demoram para acontecer, tá? Senta nesse banco, não senta mais com o jovem, não senta mais com as irmãs, sabe? Vai. Lembra? Dividir para conquistar? Vai, olha que vê, ponto. É uma brecha que você está dando. Parece que não, mas é uma brecha que você está dando. Teu coração vai ficando com mágoa, ninguém mais para você presta, você é certinho, você é certinha, está todo mundo errado. Não, eu vou sentar aqui porque esse lado aqui não compactou muito comigo, esse lado jamais. E foi assim que ela foi fazendo. Resumindo, pastor Geraldinho vai orar para fulana lá no hospital, seca em cima da cama. 18 anos, irmão. Menina linda, com todo respeito. Pastor Geraldinho levou um outro obreiro, seca em cima da cama. Pastor, ore por mim, pastor. Se Deus me tirar daqui, eu vou fazer a obra do Senhor. Eu lembrei da pastora Miriam, não vai fazer nada. Faz nada. Você não tem paixão para fazer agora, que Deus te encheu de vida, de saúde. E a lágrima descia, irmão, família. Jesus levou embora. Porque não vai fazer. Não entendeu o que é obra de Deus. Isso não é para assustar você não, é para entender que nós temos uma missão. Então nós temos a urgência dessa missão, mas nós entendemos que nem todos vão obedecer. Lembra que no culto de ensino eu falei sobre o direito de governar e o governar realmente? Quando nós falamos dessa missão, nem todos vão obedecer. Jonas 3:3. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Era necessário 3 dias para percorrê-la. E Jonas fugiu diante da face do Senhor, porque o Senhor tinha dado uma grande obra para ele. Diante da obra missionária, alguns vão fugir.
A Bíblia vai dizer em 1 Reis 19, não precisa ler, que Elias, diante da missão dele, entrou numa caverna. Quantos não estão entrando na caverna? Diante dessa missão que Deus te deu, me deu. Quantos de nós, irmão, estão dizendo não para Deus? Mateus 26, 31, diante da obra que o Senhor tem colocado nas suas mãos e nas minhas, nem todos vão obedecer. Então Jesus disse aos discípulos: essa noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Ó, pica a mula. Tem uma missão, tenho, Deus, mas não vou fazer não. Deixa a irmã Luzinete que se vira com o serviço de oração lá. Deixa o pastor Adriano que se verifica com os jovens. Deixa o menino que se vira com a missão, que é evangelismo. Você conhece alguém assim? Então, diante dessa missão que Deus colocou em cima de você, em cima de mim, alguns vão fugir como Jonas, outros vão entrar numa caverna como Elias, outros vão fugir da responsabilidade como os discípulos, e outros vão fechar os olhos e fechar os ouvidos. Talvez aqui nessa igreja, agora, ouvindo essa palavra, muitos de vocês, vamos fazer isso aqui, ó. Mateus 13, 15. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados, fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Perfeito. Você percebe que valor, por isso que eu não foquei valor, irmão. Por isso que eu trabalhei a questão do designei vocês. Eu dei uma responsabilidade para vocês. Talvez tenha no nosso meio muitos que estão correndo até hoje, do chamado que Deus te deu. Alguns entraram na caverna, outros estão fugindo, outros estão fechando o ouvido, e fechando os olhos e não quer ouvir. Não vê a hora que essa pregação termina. É possível que tenha. Mas o que eu acho lindo, irmãos, em Ezequiel 22, 30, a Bíblia diz que Deus procurou dentre os homens, na nação de Israel, e não achou ninguém. Mas quando nós olhamos para a obra missionária, Deus olha para o coração de um homem chamado Paulo. E Deus encontra um coração disposto a aceitar a missão e cumprir a missão de anunciar o reino. Olha o que diz em 1 Coríntios 9, 16 ao 23, caminhando para o fechamento. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, por sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se faço de livre vontade, tenho recompensa, mas se faço por obrigação é porque uma responsabilidade me foi confiada. Neste caso, qual é a minha recompensa? É que anunciando o Evangelho, eu apresento de graça, para não me valer do direito de que ele me dá, porque sendo livre de todos, fiz-me escravos de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me conjudeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse. Para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, a fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Eu acredito, irmãos, que aqui no Felicidade, Deus vai encontrar muitos Paulos.
E eu não quero que você emocione com essa palavra, não é esse o nosso objetivo. Eu quero que você pense da responsabilidade que está sobre os seus ombros e sobre os meus. Diante dessa responsabilidade, qual será a nossa atitude? Fugir? Entrar numa caverna? Fechar os nossos olhos diante da necessidade? Fechar os nossos ouvidos? Ou fazer como Paulo? Aceitar e cumprir a missão. E eu concluo com Paulo dizendo essas palavras. E eu passo ao nosso pastor Adriano. Olha o que Paulo ele conclui em 2 Timóteo 4, versículo 7 e versículo de número 8. Que seja daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, que seja o testemunho de muito de nós que estamos aqui dentro. Ou talvez da maioria, ou talvez de todos. Seja essa profissão de Paulo, que Paulo, ele diz, depois de ter aceitado e cumprido a missão. Pode ler.